Então, para iniciar agora no período da tarde, gostaríamos de convidar o ex-governador Geraldo Alckmin, médico, para ministrar a palestra aqui junto a este congresso para abrilhantar a condução dos trabalhos. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar o Daniel Bocardo, presidente da PEPREM, João Figueiredo, presidente da ABIPEM, o Márcio, presidente da PEPREM do Paraná, o Alex Albert, subsecretário da Secretaria da Previdência Nacional, nosso sempre deputado da Visaia, cumprimentar todas e todos vocês, agradecer o convite, trazer uma palavra breve aqui, depois a gente abre se tiver alguma pergunta. A Constituição brasileira, ela estabeleceu o conceito de seguridade social. Então, a Constituição de 1988, está completando 33 anos, estabeleceu o que os europeus chamaram, depois da Segunda Guerra Mundial, de welfare state, um estado de bem-estar social. Então, a Seguridade Social brasileira compreende saúde, previdência e assistência social. Então, disse o Constituinte, a saúde não é contributiva, ninguém precisa pagar nada. Então, saúde é gratuita, gratuidade, equidade, todos são tratados de maneira igual, universalidade é para todo mundo. Obrigado. Trabalhador urbano, rural, integralidade, vai da vacina até o transplante de coração. Então, esses são os princípios do SUS, do Sistema Único de Saúde. Gratuidade, equidade, universalidade e integralidade. Antes da Constituição de 88, você tinha um modelo de seguro-saúde. Então, o trabalhador com carteira assinada, ele tinha assistência médica pelo INAMPS e aposentadoria pelo INPS. O trabalhador que não tivesse carteira assinada não tinha assistência médica. Ele ia para a filantropia, atendimento na Santa Casa, enfim. E o trabalhador rural tinha o Fundo Rural, que pagava de aposentadoria meio salário e assistência médica não pagava praticamente. Eu sempre fiz anestesia e eu me lembro das cirurgias, quando era trabalhador rural, você fazia a ficha da anestesia para efeito médico, mas não tinha remuneração, só tinha o trabalhador urbano através do INAMPS. Quando ele deixava de ter carteira assinada, depois de alguns meses, ele perdia o direito ao INAMPS. Então, o Constituinte falou, a saúde é universal, é para todo mundo, ninguém precisa pagar nada, e ela tem os princípios da equidade, não tem um em apartamento e o outro em enfermaria, tudo igual, integralidade, remédio, cirurgia, prótese, órtese, tudo, universalidade, urbano, rural, todo mundo, e a gratuidade. A assistência social, o outro pilar da Seguridade Social brasileira, foi regulamentada pela LOAS, pela Lei Orgânica de Saúde, aquele princípio constitucional da saúde, da Constituinte de 88, depois teve a lei que regulamentou o princípio constitucional, a Lei 8.080, Lei Orgânica da Saúde, que eu fui relator como deputado federal em 1980. Então, Lei 8.080. A assistência social, a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Não precisa pagar, mas não é para todo mundo, como é a saúde universal. A assistência social é só para aqueles que a lei determina. O idoso sem renda
a pessoa com deficiência que a incapacite para o trabalho recebe um salário mínimo da renda mensal vitalícia. E a Previdência Social. A Previdência Social é contributiva. Quem não paga, não aposenta. É contributiva, precisa pagar. Ela foi regulamentada, depois da Constituição, por duas leis. A Lei 8.212, que foi a lei de custeio da Previdência, e a Lei 8.213, que foi a lei de benefícios da Previdência Social, que também fui relator naquela época de deputado federal. Como é que nós estamos hoje? O SUS foi implantado, 30 anos depois, praticamente, o resultado é positivo. A expectativa de vida no Brasil cresceu 10 anos, se ele pegar 1990 e hoje, aumentou 10 anos a expectativa de vida. Aliás, esse é um fato espetacular. Aquele Brasil rural de 1940, a expectativa de vida no Brasil era 45 anos de idade. 45. Hoje é quase 77, subindo. Mulher, 80. Por que mulher vive mais do que homem? Qual a razão para as mulheres terem uma expectativa de vida média mais alta que os homens? Qual é a primeira causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo? Do que se morre? Coração e grandes vasos. Essa é a primeira causa de morte. Os hormônios femininos, estrógeno e progesterona, hormônios ovarianos, eles protegem o sistema cardiovascular das mulheres. Então, os homens têm infarte mais cedo. Então, se você for no INCOR, no Dante Pazanese, cada 10 leitos de unidade coronariana, 7 são homens. Depois da menopausa, cai a produção de estrógeno e progesterona e vai se aproximando, homem e mulher. Mas o homem tem infarto mais cedo, primeira causa. Qual a segunda causa de morte no Brasil? Câncer. Câncer tem aumentado ou tem caído? Aumentado. Em 10% dos municípios brasileiros, nós temos 5.570 municípios, em mais de 500 municípios, o câncer já é a primeira causa de morte. Por que o câncer aumenta? São inúmeras as razões, mas a principal é a mudança demográfica. Pode um jovem ter câncer? Pode. Pode uma criança ter câncer? Pode, mas é raro. O câncer é doença do idoso. O idoso emagreceu, ficou pálido, aquela cor esquisita, procura. Então, o Brasil era um país jovem. Hoje o Brasil é um país maduro e caminha para ser um país idoso. Aumenta a incidência de câncer. Se nós homens vivêssemos 120 anos, quase todos teriam câncer de próstata. Poderia até não sentir nada. Mas se você pegasse a próstata, fizesse um anátomo patológico, você teria células neoplásicas. Então, a segunda causa é câncer. A primeira afeta mais o homem. O infarto no homem é mais precoce. A segunda é igual. Não tem alteração de gênero. Não tem. O que tem é de órgão. No homem, o primeiro câncer é próstata. Na mulher, o primeiro é mama. Na realidade, o primeiro dos dois é pele. É pele. Só que não tem grande importância epidemiológica, porque 95% dos cânceres de pele são carcinoma. Não dá metástase, é aquela pinta que você tira e acabou.
menos de 5% é melanoma. O melanoma é altamente metastático, difícil de ser tratado, mas ele é raro. O comum é o carcinoma, e o carcinoma não é metastático, então não tem grande importância. Mas é evidente que evitar, num país tropical, pessoas de pele muito clara, evitar sol é significativo. Qual a terceira causa de morte? E aí disparam os homens. A terceira é causa externa. Não é doença, é causa externa. Carro, moto, tiro. Não é doença, é causa externa. Aí os rapazes, os homens, nossos filhos, netos, correm risco de vida todo fim de semana nas grandes cidades brasileiras. Então aí dispara na violência a morte dos homens. Então, em média, as mulheres vivem perto de 5, 6 anos a mais do que os homens. Mulher está passando já de 80 anos de expectativa de vida média. Um dia eu fui na Vila Prudente, em São Paulo, fazer lá um bate-papo, num centro de idoso, Clube dos Idosos. A média ali era 88 anos. Só mulher. Os homens tinham morrido todos, né? E o clube chamava As Sapecas, né? É claro que tem outras razões para o câncer. Uma delas é cigarro, pulmão. Um dia eu gosto de tomar um cafezinho, Daniel, e eu fui ali na Rua 7 de Abril, no centro de São Paulo, tomei um café, aí fui pagar. A moça que estava no caixa, aquela parede de cigarro, né? Aí eu olhei um cigarro, tinha assim a cinza caindo, né? Quer dizer, cigarro da impotência. Olhei o outro maço, uma caveira, cigarro mata. Aí eu perguntei para a moça lá, falei, o pessoal lê isso aqui e compra o cigarro? Ela falou, compra, doutor, só que todos querem o que mata, né? Bom, mas a boa notícia é que nós estamos vivendo mais e melhor. Então, nós estamos subindo. As mulheres já passaram de 80 e nós estamos a caminho. Então, está subindo, o que é ótimo. O Brasil, que era um país jovem, é um país maduro, vai ser um país idoso. 3 coisas mudaram o mundo. 3. A primeira, água tratada. As pessoas se contaminavam por via hídrica. Então, água de qualidade, água tratada. A segunda, vacina. As pandemias atormentam a humanidade há milhares de anos. Tem registro dos faraós egípcios com tuberculose. Então, as pandemias, peste negra ou peste bubônica, no século XIV, dizimou a Europa. Gripe espanhola, 1918. AIDS, década de 80. Se pegar agora, só nos últimos 20 anos, só agora, 2002, SARS-CoV-1, síndrome aguda respiratória grave, Ásia, coronavírus, Ásia, 2002. 2008, H1N1, outro vírus. Essa vacina que a gente toma do idoso, antes do inverno, que o SUS dá, ela é contra 3 vírus, H1N1, H3N2 e influenza B. Então, H1N1 é aquele da epidemia da gripe suína de 2008. 2012, outro coronavírus, MERS-CoV, Oriente Médio, Arábia Saudita e Jordânia. Altíssima letalidade. A MERS, ela de cada 10 matou 3, 30% de letalidade. Os coronavírus são antigos. Em animais, tem mais de 30 coronavírus diferentes. No ser humano, é o 7º. Até o 4º, ninguém dava muita bola.
Isso é um vírus respiratório, quem tem asma piora um pouco, quem tem bronquite piora um pouco, mas não tem muita preocupação. Em 2002 veio o alerta, opa, esse vírus mata, SARS, síndrome aguda respiratória grave. 2008 H1N1, 2012 MERS, outro coronavírus, 2015 Ebola na África, Ebola, outro vírus na África, 2019 SARS-CoV-2, doença Covid-19, 5 epidemias em 17 anos, 2002, 2008, 2012, 2015 e 2019. Digo isso porque o que está acontecendo que está aumentando assim, cada vez espaço menor? Grandes conglomerados humanos, Mumbai, na Índia, Xangai, na China, São Paulo, Grande São Paulo, 24 milhões de pessoas, México, Grande Tóquio, 32 milhões de pessoas, grandes conglomerados humanos, falta de saneamento, pobreza, globalização, pessoa um dia está em Xangai, outro dia está em Nova York, outro dia está em São Paulo, e mudança climática, frio demais, chuva demais, seca demais, mudanças climáticas extremas. É o que se procura explicar, porque a cada menos de 5 anos você está tendo uma epidemia. Esta foi grande abrangência, pegou os 5 continentes. O Brasil tem 5.570 municípios, nenhum deixou de ter o coronavírus. Sempre 2 animais, um é o reservatório, o outro é o hospedeiro intermediário. Você pegar aquela peste negra, peste bubônica, o reservatório, rato, o hospedeiro intermediário, pulga. Pegar a Covid, provavelmente, reservatório, morcego, hospedeiro intermediário, pangolim, que o pessoal come lá na China. Então, nós estamos... Primeira coisa que mudou o mundo, água tratada. Segunda coisa, vacina. Terceira, antibiótico. Então, essas 3 coisas fizeram a gente viver de 40, pular para 80. Água de qualidade, vacina e antibiótico. O terror das mamães era o sarampo. A vacina, acabou. Eu tive coleguinha na escola com paralisia infantil, poliomielite, vacina, acabou. Tuberculose, Campos do Jordão, lugar frio e alto, tinha 14 sanatórios, porque não tinha tratamento para tuberculose, o bacilo de Koch. Você tinha que levar o paciente para um lugar alto e frio, para o bacilo prosperar mais devagar. E aí a pessoa tem uma sobrevida um pouco maior. Aquela estrada de ferro de Pindamonhangaba para Campos do Jordão foi idealizada pelo Emílio Ribas para levar os tuberculosos para Campos do Jordão. Tinha uma profissão de maqueiro. Você levava a maca nas costas, o tuberculoso, o doente. Subia a serra nas costas, eram os maqueiros. Depois foi feita a estrada de ferro e depois a rodovia Floriano Magalhães, indo para Campos do Jordão. Mas o fato é que nós demos um salto na questão da saúde. E a Previdência Social, óbvio, que se eu, ao invés de... Eu passo a viver 80 anos, 77, na média, Brasil, estados mais ricos, expectativa de vida média maior, estados mais pobres, expectativa de vida média menor, isso tem um impacto atuarial. Então, o lado bom, todo mundo vivendo mais. O outro lado é que tem 2 impactos financeiros. Um impacto na saúde, porque o paciente idoso, ele é muito caro, ele tem comorbidade. O que é comorbidade? É ter mais de uma doença. Então, ele tem cardiopatia com diabetes,
ele tem pneumopatia com hipertensão, ele tem várias patologias. Então, é um paciente caro. Antigamente, um hospital tinha 5% de leitos de UTI. 5%, quando tinha UTI. Hoje, os hospitais têm 30%, 35% de leitos de UTI. Por quê? Muito trauma do jovem, carro, moto, tiro, trauma no jovem, e o idoso grave. O idoso, um paciente grave. Então, isso impactou a saúde. Nós temos uma dificuldade de financiamento. População mais idosa, incorporação tecnológica. No meu tempo de estudante de medicina, não tinha tomógrafo, não tinha ressonância magnética. Está aqui o professor Eleus Paiva, médico, professor de radiologia, era o raio-x. Hoje você tem um aparato tecnológico impressionante, isso tem custo. E tem impacto na previdência, porque se a pessoa fica aposentada um tempo maior, claro que o cálculo atuarial muda. E aí o mundo inteiro discute como é que nós vamos estabelecer essas regras. Idade mínima. Então, se a expectativa de vida mudou, muda a idade mínima para aposentadoria. Essa é uma discussão complexa, mas necessária na sociedade. A outra grande discussão entre o público e o privado. O privado, INSS. Então, aposenta pelo INSS. O público aposenta pelo governo, municipal, estadual ou federal. Só que o que ele contribui, às vezes não dá para pagar o benefício. Então, surgiram as previdências complementares. Eu mandei a lei para a Assembleia Legislativa em 2011, no primeiro ano do mandato, criando a Previcom e estabelecendo para os novos servidores, a partir de 2011, os novos servidores, a previdência complementar. Então, dizendo, olha, eu pago até o teto do INSS, para quem entrar daqui para frente. Quem entrar daqui para frente. Os outros continuam na regra anterior. Quem entrar daqui para frente, eu pago o teto do INSS, 5.000 e tantos reais. A partir daí, é previdência complementar, Previcom. Põe um, eu ponho um. Põe um, eu ponho um. Qual a grande diferença de um modelo para o outro? É que o modelo anterior era benefício definido. Se eu ganho X, eu vou aposentar com X, benefício definido. O modelo novo é contribuição definida. Então, o déficit é zero. É capitalização individual. Eu contribuo todo mês, contribuo. Quando chegar lá na frente, eu calculo quanto que dá de complementação de aposentadoria além do teto do INSS. Então, duas mudanças, capitalização individual e deixa de ser benefício definido para ser contribuição definida. E isso tem um papel importantíssimo. Qual o problema do Brasil para se desenvolver? É baixa poupança. Você tem pouco dinheiro para poder investir. A previdência complementar, todo mundo vai depositar lá, Previcom tem bilhões de reserva. 2 bilhões já, e ela é novinha, 2 bilhões. Então, isso vai criar uma poupança para o país que você vai investir. Construção, indústria, serviços, você vai investindo, Aliás, todo mundo tem que acompanhar o resultado disso, porque isso vai se transformar, no momento adequado, no benefício justo para aquele que vai se aposentar ou pensionista. Então, uma matéria extremamente importante, de alta responsabilidade, que exige cálculos muito sofisticados para você não errar e você garantir o benefício lá na frente.
e fazê-lo de forma justa. Duas palavrinhas para vocês. Uma sobre o momento sanitário e outra um pouco da questão econômica. Momento sanitário, eu vejo com otimismo, porque se a gente for verificar, o mundo já aplicou 6,2 bilhões de doses de vacina. O mundo tem 7,2, 7,3 bilhões de pessoas, então você já tem uma cobertura de 90%. Só que não é igual. A Nigéria, um país do tamanho do Brasil na África, 210 milhões de pessoas, o tamanho do Brasil quase, ela só tem 5% da população vacinada. Você tem uma desigualdade do ponto de vista da vacina, um negócio impressionante. A Índia tem 700 milhões de pessoas ainda sem uma vacina. A Nigéria, 95% sem uma vacina. As vacinas são eficazes, mais ou menos, mas ela tem eficácia. Nunca 100%. Pode uma pessoa tomar uma dose de vacina, tomar a segunda dose, esperar 15 dias, pegar Covid, ser internada, ir para a UTI, ser entubada e morrer? Pode. Biologia não é matemática. Então, agora, do ponto de vista epidemiológico, a maioria das pessoas, 90% em algumas vacinas, vão deixar de pegar o vírus. Por isso que as epidemias acabam. O vírus bate nele, não entra. Bate nela, não entra. Bate nele, não entra. Bate em mim, não entra, ele morre. Porque vírus não vive fora da célula. Ele morre. Vai diminuindo o vírus circulante, a epidemia vai indo embora. Como é que aconteceu em 1918, na gripe espanhola? Que, aliás, não é espanhola. A gripe era americana. O vírus começou nos Estados Unidos. É que a Espanha pôs a boca no trombone. 1918 era a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. A Espanha não participava da guerra. Quando as tropas americanas chegaram à Europa e alastrou a gripe, a Espanha pôs a boca no trombone. Então ficou conhecida como gripe espanhola. Como é que terminou a gripe espanhola? Aqui em São Paulo, os corpos ficavam no Brás, na calçada, não dava tempo de retirar. A imunidade é de todos, todo mundo vai pegando, só que o número de mortos fica altíssimo. A vacina, o que ela procura fazer? Ela cria imunidade sem você pegar o vírus. Então, o modelo clássico é a Coronavac. Eu pego o vírus, o SARS-CoV-2, pego o vírus e atenuo, por choque químico, térmico, atenuo o vírus, ou morto, mas no caso é inativado. E injeto, vacina, dou lá uma injeção. Esse antígeno entra no organismo, o organismo detecta uma proteína diferente. Opa, tem algo diferente aqui que não é meu. Então produz anticorpo, Os linfócitos B produzem os anticorpos. E o linfócito T faz a memória. O dia que eu encontrar o vírus, o linfócito B, o anticorpo, mata o vírus. E o linfócito T liga a memória e produz mais anticorpo. E a pessoa não pega a doença. Então, a tendência da pandemia, à medida que vai avançando a imunidade, ela ir caindo. Claro que não é do dia para a noite, demora, precisa manter protocolos, mas a tendência, à medida que a vacinação caminha, é de reduzir. O mundo, a ciência respondeu, uma vacina leva em média 8 anos. Em 1 ano, você tem 11 tipos de vacina diferentes.
impressionante. Veja que a AIDS foi detectada nos Estados Unidos em 1981, faz 32 anos. Quantas pessoas a Covid matou no mundo? 4,8 milhões de pessoas. Quantas pessoas a AIDS matou? Mais de 30 milhões de pessoas, em 32 anos. E não tem vacina até hoje. Cadê a vacina da AIDS? Não tem. Não conseguiram, agora que estão conseguindo avançar um pouquinho na vacina contra a AIDS. O que se conseguiu foi antirretroviral. Você conseguiu produzir um remédio que segura a doença. Então, a doença controlou. Você controlou a doença. E conseguiu saber a causa, que ninguém conseguia saber a causa. Aí conseguiram detectar. É um vírus, HIV, que transmite pelo esperma, pelos fluidos vaginais, pelo leite materno e pelo sangue. Então, eu sei a causa, é um vírus, eu sei a maneira de transmitir. Preservativo, elimino a possibilidade de esperma e fluidos vaginais, não amamenta, e banco de sangue fiscalizado. Muito hemofílico pegou AIDS, porque ia lá receber transfusão e contraiu AIDS. Então, a ciência respondeu rápido. Nós temos hoje mais de 10 tipos de vacina. Aliás, me permitam uma observação. Como é importante ter boas instituições públicas. Fundação Manguinhos, Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Ela é de 1900, Instituto Soroterápico Federal. Hoje é a Fundação Oswaldo Cruz, 1900. Instituto Butantan, em São Paulo, 1901. Aliás, as duas nasceram pela mesma razão. O que aconteceu em 1900? Que 2 institutos surgiram para responder à epidemia. Peste bubônica em Santos. Santos tem porto. Os navios vinham da Europa com rato, e os roedores eram o hospedeiro, o reservatório da Rickettsia, a bactéria que transmite a peste bubônica. Formava bulbos aqui no pescoço e na axila, ou peste negra, porque a ponta dos dedos ficava enegrecida. Então, quando houve a epidemia de peste bubônica em Santos, para lá foi Adolfo Lutz, Emílio Ribas, todo mundo foi para lá. Só o Instituto Pasteur, na França, produzia o soro anti-peste bubônica. O pessoal falou, vamos fazer o soro no Brasil. Aí nasceu o Instituto Soroterápico no Rio, porque a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan em São Paulo, cujo presidente foi o Vital Brasil, o primeiro presidente. Os dois nasceram para fazer o soro contra a peste bubônica. Instituições centenários, Manguinhos, 121 anos, Butantan, 120 anos, e que fizeram a diferença agora na Covid. O Brasil precisa ter a própria vacina. Quem que produziu vacina no mundo? Estados Unidos, Europa, na Europa, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Rússia, Índia e China. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, está entre 8ª e 9ª economia do mundo. Nós temos condição de produzirmos a nossa própria vacina, investir para valer em pesquisa, inovação, para garantir. Mas o fato é que a perspectiva é positiva, mesmo que tenha outras variantes, o vírus é o mesmo vírus, SARS-CoV-2, e a vacina cobre. É diferente da dengue, que tem 4 tipos de vírus diferentes. Dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Eu peguei a dengue tipo 2. Essa eu não pego mais. Mas eu posso pegar tipo 1, 3 e... eu posso ter 4 dengues. Aqui é o mesmo vírus. Então, a vacina deve dar uma boa cobertura e as perspectivas são boas.
A dúvida, vai ter que tomar vacina todo ano ou não? Depende. Vamos lembrar, esse é o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-1 foi em 2002 na China, na Ásia. Esse SARS-CoV-1 desapareceu. Então, se desaparecer, não precisa vacina. O vírus sumiu. O SARS-CoV-1 não foi mais encontrado. Aliás, a Austrália, quem for para a Austrália, fica 15 dias no hotel. Não pode sair na rua. Depois que sair, acabou. Não tem máscara, pode fazer o que quiser, porque não tem mais o vírus na Austrália, o SARS-CoV-2. Então, a pandemia, ela vai virar uma endemia. Em algumas regiões do mundo, o vírus pode ficar um pouco mais. Se a América Latina e o Brasil forem região endêmica, você vai ter que tomar vacina. Como é o H1N1. O H1N1 a gente toma todo ano. A vacina da gripe não é eterna. Abril, tem que estar lá tomando a vacina. Aliás, é interessante, a Organização Mundial de Saúde divide o mundo, hemisfério sul e hemisfério norte. Então, ela pesquisa no inverno. No inverno, as pessoas, os velhinhos foram internados no hospital, os idosos, com pneumonia ou com virose respiratória. Qual é o vírus? Então, você tem hospitais polos, que comunicam a Organização Mundial de Saúde. Nesse último inverno, os vírus foram H1N1, H3N2, influenza B, enfim, dá a listinha. Aí o pessoal corre para fazer a vacina. Quem faz a vacina para o Brasil inteiro, 80 milhões de doses, é o Butantan. O Butantan é o maior instituto soroterápico da América Latina. Se o vírus sumir, não precisa mais se preocupar. Se ele não sumir, vacina até passar. Esse é mas a perspectiva é positiva. Agora uma palavrinha sobre o quadro econômico e uma reflexão com vocês. A gente pegar o Brasil, da década de 30 até a década de 70, 80, durante 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Durante 50 anos, o Brasil cresceu, em média, 5% ao ano. Em média. Os anos dourados do Juscelino Kubitschek, década de 50, o milagre brasileiro, década de 70, eu fui prefeito em Pindamonhangaba na década de 70, o Brasil crescia 12% ao ano, o PIB, 12%. Se pegar as fábricas de Pinda, Vilares, Confab, Alcan, Alcoa, tudo da década de 70. Então, foi... O que aconteceu que de 80 para cá, a média de crescimento brasileiro é 2%. E é um sobe e desce, né? Então, cai, depois sobe um pouco, cai de novo. O ano passado, o PIB caiu mais de 4%. Esse ano pode crescer mais de 4%. Que cresça 5%, mas você está repondo o que perdeu. O ano que vem, a expectativa é de crescer 1,5%. Onde é que cresça 2%? A base é baixa. Então, o que aconteceu? Que o país que mais crescia no mundo, 5% ao ano, durante 50 anos, passou a ter um crescimento apenas de 2%. Que para quem é rico, país europeu, tudo bem. Mas para país em desenvolvimento, 2% é pouco. E pior, nesses 2%, 0,8% é boom demográfico. É a juventude que está chegando. É o boom demográfico. Ele responde por 40% do crescimento. Daqui 10 anos não tem mais boom demográfico. Passou. Então, se nós crescemos 2%, a hora que tirar o boom demográfico, cresce 1,2%. Então, o que aconteceu? Eu me lembro, no meu tempo de faculdade, você podia escolher 3 empregos. 3. Hoje o jovem sai com o diploma na mão e tem dificuldade de conseguir emprego.
que aconteceu? Que o país que mais crescia no mundo passou a ter um crescimento menor. O Brasil ficou caro. O Brasil é um país caro. País caro. Vejam o preço de um automóvel. O carrinho mais baratinho, popular, R$50 mil. É possível. Meu filho tinha um Golzinho usado aqui, ele mudou para o México. Vendeu o Gol, comprou um Audi A3 0 km no México. País caro. Então, a população consome pouco. E para exportar, você não consegue exportar, a não ser produto primário, minério de ferro e soja. Mas você não exporta produto acabado, manufatura. Você exporta só produto primário que o mundo não tem, que é comida. E o Brasil vai ser o grande celeiro do mundo, porque tem um país de dimensões continentais, com uma agricultura tropical muito eficiente, muito eficiente. Então, o que se discute? Nós precisamos ter uma agenda de competitividade, produtividade, para poder reduzir custo do Brasil e a economia crescer. Então, item 1, a questão tributária. Estados Unidos é a meca do consumo. 20% só imposto sobre consumo, só 20%. Lá tributa para valer. Renda, o sujeito é cantor, ganha fortuna, jogador de futebol, ele paga uma barbaridade de imposto de renda. E propriedade. Então, você vê os milionários. Eu fiquei em Harvard em 2007, e o instituto que eu fiquei lá chamava Weatherhead Center. Falei, Weatherhead, cabeça do tempo? O que será? Não, é o sobrenome do cara que doou tudo. Impressionante. Por que eles doam fortunas? Porque o governo, imposto lá é consumo baixinho, 20%. E o restante é renda, propriedade. No Brasil é consumo, 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 consumo. E ele é regressivo, porque a mesma alíquota para comprar uma bicicleta, a pessoa que mora na favela e o milionário. Então, ele é altamente regressivo. Reforma administrativa. Não é para tirar direito de funcionário, mas é para você buscar mais eficiência na gestão pública. Nós temos um percentual do PIB para manter governos, no plural, municípios, estados e governo federal, muito mais alto do que a média dos países em desenvolvimento. Burocracia. Isso aqui é um grande cartório, uma burocracia infernal. A Vilares, lá em Pinda, quando eu era prefeito, teve atrasou a comida. Tinham 10 mil trabalhadores erguendo a siderúrgica. 10 mil trabalhadores. Foi o maior investimento da América Latina naquela época. O presidente da República foi inaugurar a fábrica. Atrasou o almoço. O pessoal estava em canteiro de obras, tocou fogo nos refeitórios e queimou 11 combis. O que eram aquelas combis? Aquelas combis era para fazer a breografia. Então, o trabalhador, para ter carteira assinada, ele tinha que fazer uma abreografia. Irradiava o camarada, fazia aquela chapinha pititica, anexava no processo. Eu peguei uma abreografia no chão, de uma das combis que pegou fogo, e mandei para a faculdade de medicina. Pede professor de pneumologia examinar esse pulmão para mim. Aí ele me ligou depois, doutor Geraldo, isso é gozação, né? Falei, por quê? Falei, não dá para ver nada, um negocinho desse tamaninho. A não ser que o cara tenha um buraco no pulmão, desse tamanho, aí não precisa fazer a barografia, ele está com hemoptise. Isso aí é um absurdo. Realmente, depois acabou. Extintor de incêndio em carro. Nenhum país europeu exige extintor de incêndio. Só metrô, trem e ônibus. Mas nós criamos o dia inteiro regra para onerar a pessoa, ficar mais caro e alguém ganhar dinheiro. Então, uma burocracia, um cartório que custa, tira a competitividade.
abertura comercial. Os países que crescem no mundo, exporta, importa, exporta, importa. China, Alemanha. A Alemanha segura a Europa quase sozinha, é o maior exportador. Então, o Brasil tem 3% do PIB, 3%, 1% do comércio exterior. Ele é fechadinho, tem que abrir a economia para poder ter mais acordos internacionais, fazer acordos, exportar, importar, ativa a economia. Logística, um país continental como é o Brasil, um gigante. Você pega a América Espanhola, ela se dividiu em N países. A América Portuguesa se manteve unida num país que é um continente. Logística, imagine você produzir soja no norte do Mato Grosso, trazer de caminhão para o porto de Paranaguá, no Paraná, para depois exportar para o norte do mundo. Você já está ali, ó, Rio Tapajós, Amazonas, já vai para o norte do mundo. Logística, você reduzir custo de capital. Estados Unidos tem 5.000 bancos. Meu tempo chegou, só para concluir. Estados Unidos tem 5.000 bancos. 5.000. Nós temos meia dúzia. Então, agora melhorou um pouquinho os juros. Mas, mesmo assim, a taxa Selic pode ser 6 e pouco. Mas se você pegar juros de cheque especial, de cartão de crédito, é um negócio escandaloso. Então, custo de capital. Se lá fora o cara tem custo de capital pequeno, eu tenho um custo de capital muito alto, eu vou ter dificuldade de competir. Mas o cenário é de recuperação econômica, mas há necessidade de reformas estruturantes para ter um nível de crescimento mais alto, não apenas 2%, e durante mais tempo com sustentabilidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor, pela brilhante explanação. Só manifestar aqui que tem uma comitiva de Paranapanema, Bodinho, vice-prefeito, Kleber Silva, presidente da Câmara Municipal, professor Mango, vereador, e Neno, vereador, tá, para acompanhar você aqui. Então, a gente agradece a presença do doutor. Ele vai dar as considerações finais. Só uma mensagem de otimismo aí. A expectativa de vida no Brasil era 45, 77. Mulher passou de 80. Então, a nossa expectativa é que nós, homens, cheguemos a 100 anos de idade. E as mulheres não morrerão mais, né? Gostaríamos de agradecer a presença do Geraldo, que abrilhantou esse evento, e trazer um mimo aqui da organização, da Doces Chimides aí, da região. Muito obrigado, Daniel. Obrigado.